Com a chegada do outono e do inverno, as doenças respiratórias se intensificam, os hospitais ficam lotados. Quais são os cuidados que devem ser adotados para a gente evitar essas crises? O quadro Saúde Preventiva chega toda sexta-feira e hoje vai falar sobre isso. Vamos lá. Nada como o ar livre, hein? Andar por aí sem ficar dentro de casa o tempo todo, sabe? Seja para um compromisso do dia a dia ou mesmo em um momento de lazer. O ar puro é fundamental, sabe como? No combate às doenças respiratórias tão comuns nessa época aqui no DF, gente. A família da Camila que o diga. O pequeno Matheus, o filhinho dela, sofre com bronquite desde novinho. E quando chega o mês de março, lá vem as tosses, espirros. Ele foi diagnosticado com 2 anos de idade com bronquite asmática. Então, quando esse tempo chega, é a hora que ataca. Em casa, os cuidados com o período do frio são redobrados. No caso, a gente mantém tudo aberto, salbutamol em dias, né? Inclusive, ele tem receitas, tudo bonitinho, para ele poder pegar no posto direto. Porque como ataca direto, então eu tenho que estar preparada. A gente tenta, o máximo possível, estar deixando a janela aberta, outras coisas, para poder estar bem ventilado, né? Para não pegar essas doenças. Mas o nosso especialista, o pneumologista, o Dr. Alfredo, ele explica que as questões climáticas não interferem muito nas doenças respiratórias, virais. Há diferenças entre as síndromes virais e problemas ligados ao clima e também que envolvem algum tipo de alergia. Em ambientes mais frios, você tende a ficar mais fechado e ficar mais próximo. E isso facilita a transmissão do vírus, mas não muito a temperatura em si. É mais o fato de você ter... Quando você tem um ambiente muito quente, você tende a ficar com janela aberta, porta aberta para ventilar, né? Para diminuir o calor, e isso facilita... Isso, ventilando o ambiente, você diminui a transmissão viral. No ambiente mais frio, você tende, para você se proteger do frio, ficar mais fechado. Porta, janela, as pessoas ficarem mais próximas. E essa proximidade facilita a transmissão do vírus, né? O relato deles é muito importante a respeito dos problemas respiratórios do filho, porque é algo comum em todo o Distrito Federal, principalmente durante esse período do ano, né? Que chega aí o outono, se aproxima o inverno. E olha, só para você ter uma ideia, em 2025, segundo a própria Secretaria de Saúde, tivemos um aumento significativo no atendimento de crianças até 14 anos por problemas de síndromes gripais, um aumento de 23%. De janeiro a março de 2024, ano passado, foram aproximadamente 2.400 crianças atendidas que apresentaram sintomas. Nesse mesmo período, esse ano, o número já ultrapassou 3.044 casos. Ou seja, o pessoal na capital federal está sofrendo bastante com esse período do ano. Essa alta já era até esperada por causa da sazonalidade das doenças respiratórias, que costumam ocorrer entre janeiro e junho. As doenças podem ser causadas por vários micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos. A consequência são as infecções das vias aéreas, como as gripes e os resfriados, pneumonias e bronquiolites. Na casa da Camila, eles tomam o maior cuidado, viu? Ventilador não tem, ar-condicionado nem dá para ter, inclusive por conta dele. Casacos também, não é todo tipo de casaco que ele pode usar, porque também ataca também. Será que aquela friagem após o banho, sabe? Andar descalço em casa, janela aberta o tempo todo, dormir de cabelo molhado, esses fatores pioram a situação? Não, isso não tem influência sobre esses quadros virais, não. O que pode acontecer é a pessoa já ter um problema alérgico respiratório, e essas mudanças climáticas de temperatura pode favorecer ter sintomas desses quadros alérgicos. Então é muito comum, até no consultório, vem paciente dizendo que está com sinusite de repetição ou está com pneumonia de repetição. E quando a gente vai investigar bem, essa sinusite não é sinusite de bactéria, é um quadro alérgico de repetição. A pneumonia é um quadro de bronquite de repetição. Então, esses quadros alérgicos de vias aéreas, tanto de rinite quanto de bronquite, é que são mais desencadeados por oscilações de temperatura, e às vezes isso pode confundir um quadro de rinite, um quadro de bronquite, ou como uma gripe, ou como uma pneumonia, ou com a sinusite. Mas em relação especificamente a doenças infecciosas, essas mudanças de temperatura, assim, não tem muito a ver com quadro gripal, não. Tem mais a ver com quadro de rinite ou de bronquite, de asma.
A campanha de vacinação também é fundamental, gente. Tem que vacinar contra a gripe. O Matheus já garantiu a dele para não passar sufoco. Tá tudo em dias. A caderneta dele tá em dias. Precisa tomar para não gripar. A gente tem que se lembrar que outros vírus, principalmente influenza, Covid, também tende a dar uma aumentada nesse período agora. E para tentar diminuir principalmente o número de internação, que são os quadros mais graves dessas doenças respiratórias virais, é importante a gente se lembrar das vacinas e seguir a recomendação do Ministério da Saúde quanto à vacinação, manter o calendário vacinal atualizado. Tá aí, se cuida de quem você ama, não esqueça dos idosos e das crianças. E ó, você sabe que você também pode sugerir reportagens para o quadro Saúde Preventiva? Qual é aquele tema que te intriga, você precisa de respostas, você precisa de uma consulta médica, você enfrenta esse problema de saúde e você quer saber sobre ele? Manda pra gente, que a gente vai lá e prepara uma reportagem para você no 99 601 8888.